de 30 pessoas numa garagem para numa igreja de mais de 300. Eu agradeço muito, muito por ter conhecido aquela garagem ali que transformou as nossas vidas. É um ministério que é a porta que Deus abriu para abençoar o povo de Deus. Eu não consigo hoje imaginar a minha vida sem a obra de Deus. Eu devo tudo a essa obra. A minha casa agora é aqui, na Praça Seca. Meu nome é Alex. Eu estou na Igreja da Graça já fazem 19 anos. Muita coisa linda aconteceu ao longo desse tempo. E o início de tudo é sempre muito difícil, porque na época o meu pai ele não aceitava de jeito algum, confessando uma outra fé, ele não concordava no fato de ter uma igreja dentro de casa. E agora são coisas dos bastidores aí que ninguém sabe, mas eu posso falar um pouquinho. Houveram várias vezes que, por causa da Igreja da Graça da Praça Seca estar na casa dos meus pais, houveram várias vezes que minha mãe teve que dormir na sala, porque meu pai, com raiva, trancava o quarto, falou que se ela continuasse com essa igreja, que ele não ia mais nem falar com ela. E passou um tempo sem falar com minha mãe. E a gente teve que perseverar em cima disso. Não lutando com meu pai diretamente, que a luta não é essa, mas perseverar naquilo que Deus colocou no nosso coração. Começou com um pastor chamado Evandro, cabiam de 30 a 35 pessoas. E a primeira reunião não tinha cadeira, não tinha nada. Ele me pediu para arrumar, providenciar cadeiras. Na época ainda tinha aquelas cadeiras de ferro. Eu corri, peguei emprestado algumas aos arredores dali da nossa igreja. E também peguei cadeiras dentro de casa. A gente se virou. Não tinha púlpito praticamente, não tinha som. Mas o Espírito Santo de Deus estava ali com a gente. Eu lembro até de uma primeira reunião que ele fez, que a laje ainda não estava batida já em cima da igreja lá da garagem. E no meio do culto começou a chover. E a água caindo entre a viga, entre os tijolos. E o pastor não parava de pregar, dizendo pra gente: continua, cara, vamos, Deus é com a gente, o povo, glória a Deus. Resumindo, o culto acabou, todo mundo muito molhado, mas abençoado ao extremo. Uma reunião que eu nunca vou esquecer da minha vida. Ficamos encharcados. Nós ficamos uns de 5 a 6 anos na garagem. E depois foi para esse novo lugar, que é do lado do Hortifruti, né, que era uma padaria. Para quem mora na Praça Seca, a antiga padaria do seu Aurélio. E quando o pastor Edivan entrou, ali estava tudo destruído, muito sujo. E o cara caiu para dentro, ele revolucionou ali, ele transformou a antiga padaria em igreja. Olha, quando finalmente veio para cá, onde é que era o Bradesco, aí a emoção tomou conta. Eu chorei muito agradecendo a Deus e ainda a gente fica comovido por isso. A sensação de ter o nosso líder, o missionário R.R. Soares, aqui na Praça Seca, quando ele começou a pregar, falei: Jesus, valeu a pena todo o sofrimento. Meu nome é Celso, tá? Eu já estou na Igreja da Graça já tem uns 23 anos para 24. A minha vida toda destruída, sem emprego, tudo desgastado, tudo para baixo. Então eu assisti o programa do missionário pela televisão. Fui batizado antes de entrar na igreja. Pela televisão, eu me batizei durante os meses. Depois é que eu fui para a igreja, passei a frequentar os cultos, me batizei. Deus tem me abençoado muito. Aquela vida que eu tinha de pecado, de prostituição, eu deixei para trás. Glória a Deus. Deus me resgatou. Eu sou o filho pródigo. Eu tinha tudo, mas não tinha nada. O vazio que eu tinha, Jesus preencheu. Então eu estou aí caminhando, conheci a minha esposa, que Deus me deu do jeito que eu pedia, minha bênção, carne da minha carne. Depois de ter muitas esposas, muitas sogras, muita vida errada, Deus me resgatou. Eu frequentava a Igreja da Graça de Madureira, que eu trabalhava lá. Vim para cá, para Jacarepaguá, na Igreja do Tanque. Então, quando chegou a pandemia em 2020, a igreja fechou. Todo mundo sumiu da igreja. Eu ia para a igreja às vezes para o culto sozinho. O aluguel era muito caro, não tinha como os irmãos ajudar. E eu procurando uma igreja, falei: não posso ficar sem congregar. Eu vou procurar uma igreja. Aí a igreja que veio para a minha mente, que eu já conhecia, a Igreja da Graça aqui da Praça Seca. Aí eu vim aqui um sábado, era um sábado de uma reunião dos jovens, e não sei quem foi, não estou lembrado se foi o Pedro ou foi o Renato, que eu perguntei qual é o horário do culto, ele me disse tudinho. Eu e minha esposa fomos bem recebidos aqui, abraçando a gente como nossa família, tá?
e eu fico muito contente por isso. E já tive, depois que eu passei a frequentar essa igreja aqui, da Praça Seca, eu já tive, a minha filha está indo para a igreja, eu já fui curado de cálculo renal, meu filho está indo para a igreja, eu já recebi várias bênçãos, ganhei causa na justiça, Deus tem me prosperado muito. E o pastor Carlos, glória a Deus pela vida do pastor Carlos e a pastora Marilene. Meu nome é Josilda, eu estou na Igreja da Graça desde 2004. Fui convidada por uma tia minha a conhecer a garagem ali da irmã Creia, entendeu? Fui muito acolhida lá e graças a Deus lá eu consegui me batizar, aceitei Jesus. Meu esposo também seguiu junto comigo, se batizou também em seguida, entendeu? Meu filho, ele com 24 anos para 25, começou a se sentir mal, começou a colocar sangue pela boca, um copo de sangue ao dia. Eu falei, meu Deus, eu não aceito isso, não aceito, meu Deus. Porque eu não aceito ver meu filho perdendo sangue desse jeito. Os médicos falaram assim, olha, Rodolfo, você tem uma bomba dentro de você que pode estourar a qualquer momento. Qualquer momento você pode partir. Tudo leva a crer que ele vai perder uma parte do pulmão. Então aquilo foi um desespero pra gente, né? Eu fiquei com a minha irmã lá em oração e a gente orando e pedindo os irmãos, ligando para a Igreja da Graça, entendeu? O grupo da igreja, todo mundo orando, todo mundo ligando, os ombreiros me ligando, o pastor. Na época foi o pastor, agora o pastor Carlos. E o pastor entrou em oração e falou, fica firme, irmã. Deus é contigo, Deus é com ele também. Realmente foram 12 horas de cirurgia. Deus foi tão bom que todos os médicos, a equipe toda que cuidou do meu filho, foi tudo do Canadá. E eles tinham que estudar aquela doença. O centro cirúrgico, a porta abriu, sai meu filho. Olha, pela honra e glória do Senhor Jesus, meu filho saiu rindo do centro cirúrgico. Ele olhou assim para mim e falou assim, mãe, tô com fome, mãe. Traz um hambúrguer para mim. E eu falei, meu Deus, Deus é maravilhoso. Os médicos vieram conversar com a gente, né? Ele teve que ficar um mês, porque ele tinha que ficar com o dreno, entendeu? Vocês vão ver aí na imagem que ele teve que colocar esse dreno. Foi uma cirurgia muito, muito complicada mesmo. Nisso a gente voltou no outro dia e meu filho estava de alta, sem nada. Meu filho voltou para casa perfeito. E para honra e glória eu agradeço muito, muito, muito a Deus, entendeu? Agradeço as orações dos irmãos, entendeu? E eu só tenho a agradecer. Sou Cláudia, estou uns 15 anos na Igreja da Graça. Eu conheci a Igreja da Graça, eu não morava nesse bairro, morava em Campo Grande e admirava muito o missionário pela televisão, né? Pelo Show da Fé. E eu pensei comigo mesma, né? Falando com Deus, poxa, eu queria conhecer a sede. E Deus realizou o desejo do meu coração. Fiquei apaixonada, né, pela pregação com o missionário, o poder do Espírito Santo naquele local, a unção que o missionário tem, né? Meus filhos eram ainda crianças, né? E era a Igreja da Graça na sede, uma escolinha excelente. Ficamos lá, comecei a congregar, fui muito bem saciada, alimentada na Igreja da Graça, até o momento que eu vim morar na Praça Seca. Vendi o apartamento lá na Taquara e vim morar na Praça Seca. Eu não entendi nada, por que eu vim parar aqui, não me pergunte, mas eu acabei comprando aqui na Praça Seca. Aí alguém me falou sobre a Igreja da Graça, né? Era uma... Como é que se fala? Era um grupo de oração, né, praticamente. Aí eu fui na garagem da Dona Cleia, era um local de oração. E nisso eu fui muito bem recebida lá, amei aquela comunhão, né? Dona Cleia é uma obreira super, né, querida de todos, ela me recebeu, eu e meus filhos, muito bem. Fiquei poucas vezes lá porque meus filhos estavam muito apegados ao ministério infantil da sede, né? No decorrer do tempo, quando a gente estava voltando da sede, nós fomos parada por uns jovens. E eu perguntei, já tem Igreja da Graça na Praça Seca ou continua na Albano de Baixo? Aí eles falaram, tem sim, era a nossa antiga igreja. E lá eu me apaixonei. Lá, excelente, tinha escolinha. Nós ficamos lá, crescemos lá, assumi o Ministério Infantil lá, graças a Deus, né? Meus filhos se envolveram no grupo jovem, no teatro, meu filho pegou a liderança dos jovens. Olha, que igreja abençoada, a Igreja da Praça Seca. Hoje nós estamos aqui nessa igreja linda que vocês estão vendo, né? Uma igreja maravilhosa. E sou obreira, né? A partir dessa congregação aqui, que nós viemos para cá, fui levantada obreira. Meus filhos fazem a obra também. Ele é tecladista, ela é guitarrista, eles estão pau para toda a obra, como se dizem, né? E felizes por esses 19 anos de muitas bênçãos e conquistas. E muito mais ainda tem para fazer.
Igreja da Graça é uma bênção. Me chamo Francisca, eu estou na Igreja da Graça desde quando era na garagemzinha, na garagem ali da Obreira Cleia, aqui na Rua Albano. Tem uma neta chamada, o nome dela é Milena, e ela nasceu antes de 8 meses. Então, quando ela nasceu dentro do carro, foi um milagre. Foi para CTI, ficou muito ruim, vomitando, estava com uma pneumonia aguda, entendeu? Mas teve que internar, ia tomar antibiótico, ela nasceu assim. E aí eu fiquei, meu Deus, como é que o senhor... Eu fui buscar minha neta para ela vir para casa e ela tá desse jeito, não aceitei aquilo, não aceitei. E lá pra gente ir, a gente teria que colocar uma roupa branca, trocar touca, tudo em pé, tirar sapato, uma coisa para poder entrar, porque tinha muita criança doente. Aí eu levei o óleo ungido escondido, porque os médicos não podem, era muito médico lá dentro, entendeu, para entrar. E eu, olhando, quando o médico se virava para lá, eu botava onde eu determino que em nome do Senhor Jesus Cristo, essa criança vai sair do jeito que o Senhor me deu, ela é perfeita, ela é uma neta perfeita que Deus já me deu. E eu determinei aquilo. No outro dia ela saiu dali, passou só 12 dias ali, saiu dali, ela passou um mês, que o médico falou, e saiu. E o médico, não, ela vai ficar velha usando bombinha porque a dela é aguda, ela já nasceu com isso. Falei, não aceito isso. E tá aí a minha neta, nenhuma gripe tem. Estou até louvando a ele, que o médico falou que ela não ia nem poder nem andar muito, que ia se cansar, tem que usar bombinha. Tá aí ela louvando a Deus para um regular do Senhor. Meu nome é Rafael Rosa de Melo, eu tenho 17 anos e estou na Igreja da Graça há 16 anos. Eu já fiz 3 cirurgias. Basicamente a extensão, né, o alongamento do tendão, a liberação do tendão no caso, para facilitar o meu andar, o meu movimento com as mãos. E eu tenho me exercitado até hoje. E eu acho que esse foi o momento mais difícil da minha vida, porque foi uma prova de fé. Eu lembro que quando eu estava na maca para a cirurgia, eu passei uma batalha espiritual muito grande, que o diabo falou na minha mente que eu ia morrer, que ali eu ia partir, que eu não ia suportar a anestesia da cirurgia e coisas mais pós-cirurgia. Mas graças a Deus me deu vitória e hoje eu estou aqui para contar esse testemunho também. Meu nome é Vital. Eu quero falar aqui, meu testemunho é referente a como eu conheci Jesus. Estava no momento das drogas, das bebidas, no momento de angústia, um momento frustrado, com um casamento destruído. Não sabia mais ou menos por onde eu começar a minha vida. Estava no momento na esquina da Urbana ali, passou um amigo. Ele disse, amigo, você não quer ir à casa do Senhor para ouvir a palavra do nosso Senhor Jesus? Eu disse, e naquele momento eu estava precisando desse Jesus. Depois ele me contou que estava no propósito, na madrugada, e ali ele passou naquele momento e Deus tocou no coração dele trazer esse convite para mim. Eu disse, eu aceito. Naquele domingo eu estava uns 3 dias, bebia, estava nas drogas, meu casamento estava destruído. E eu disse, Senhor, eu quero que o Senhor me liberte dos vícios, das drogas, e quero que o Senhor restaure o meu casamento. Mas naquele convite que ele trouxe para mim, aí eu aceitei, eu não tive dúvida nenhuma. Eu sou muito grato, primeiramente, a Deus e por esse irmão que levou essa palavra. Esse irmão é da Graça da Praça Seca, é o Leandro, conhecido. Esse Leandro, eu agradeço muito a ele foi usado muito por Deus nessa noite. Quando foi no domingo, de manhã cedo, era o primeiro culto das 7 horas, o Leandro me deu um apoio, me abraçou. Fiquei ali na frente, nessa primeira fila da cadeira aí. Então eu agradeço muito também a todos da igreja, porque todos me receberam muito bem. E eu marquei o meu batismo no domingo, o irmão Alex, o irmão Jair, eles que me levaram na água. E ali eu disse, eu vou comprar minha Bíblia. Aí comprei a minha Bíblia e ali eu fui caminhando. Daqui a pouco, quando pessoa que não teve um chamado, aí o irmão Leandro falou para mim, Vital, por que tu não faz o curso? Aí quer dizer, aprender mais um pouco de Jesus, da palavra. Eu tenho muito a agradecer, muito mesmo, porque se não fosse essas portas abertas e o irmão Leandro não ter dado essa palavra, eu não estava liberto. Minha vida hoje está mudada, graças a Deus, a minha vida restaurada na presença de Deus, ao qual já estou uns 3 a 4 anos na presença de Deus já. E na minha casa, minha família, meus filhos em obediência, minha esposa, um amor de pessoa. Quando eu chegava bêbado, chegava drogado, eles tinham medo, eles ficavam ali numa situação difícil, e assim, mas meu pai está nessa situação. Mas quando eu conheci Jesus, hoje em dia eles têm o maior respeito. Eu creio que o mesmo Deus que mudou a minha vida,
vai mudar a sua história. Coragem. Coragem é essa palavra. É cuidador. Ele cuida de você até mesmo quando você não sabe que ele está cuidando. Ele é a cura, entendeu? Ele é o nosso Senhor. E ele não mudou, ele continua sendo o mesmo de hoje e sempre. Que essa porta aberta permaneça aberta para sempre. Ainda há tempo. Venha para os braços do Pai Celestial.